A taxa Selic subiu de novo e agora está em 15%, um dos maiores patamares já visto na história. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? Como que isso vai impactar o preço no mercado, vai impactar o seu bolso? Eu vou te mostrar que essa história de 15% vai muito além de só número e por que isso está impactando diretamente no seu bolso. E se você quer ficar por dentro de notícias assim como essa, entender sobre investimento, se inscreva no canal que todos os dias a gente fala sobre investimento aqui, traz vídeo novo se você quer aprender. Então já se inscreve aqui no canal para você não ficar de fora. Bom, vamos começar aqui já falando sobre a decisão do Copom. Copom é o comitê que se reúne para decidir a taxa Selic a cada 45 dias. Não estou aqui para te explicar o que é Selic, a gente já falou isso diversas vezes, mas os economistas do Boletim Focus não acreditavam que ia chegar a 15%, mas quem toma as decisões realmente falou, pô, precisa chegar a 15%, e aí subiu, e aí chegou nesse patamar de 15%. Os economistas diziam que não, mas quem toma as decisões, o mercado pressionando tanto por conta dos números do Brasil, decidiram que precisa chegar a 15%. E aí, se você tem dúvida do para que a Selic serve, ela serve justamente para captar recurso de fora e controlar a economia. Então, se você tem uma Selic alta, a economia vai desacelerar. É como puxar um freio de mão. Por quê? Porque se você vai pegar um financiamento hoje e a taxa Selic está em 15%, a taxa Selic é o investimento mais seguro do Brasil. O banco, quando for te emprestar, ele não vai querer te emprestar 15%, porque ele pode colocar no governo e ganhar 15%. Por que ele vai te emprestar 15 e correr mais risco? Ele vai te emprestar 18, a 19, a 20, a 25. E aí depende de você querer pegar ou não. Então, quando os juros estão muito altos, fica caro de você tomar uma decisão. Tudo começa a ficar mais caro. O vendedor da lojinha lá, que te vende o seu iPhone parcelado na maquininha, começa a pagar mais juros, porque a maquininha começa a cobrar mais dele. Pô, não vou te cobrar só 1% para você antecipar esse dinheiro que você está parcelando. Eu posso colocar no Tesouro Selic e ganhar mais de 1. Eu vou te cobrar 2% ao mês agora, 1,8, 1,7, e aí o lojista começa a ficar mais caro as coisas para ele e começa a repassar no preço. Quando repassa no preço, o iPhone fica mais caro. Então, entenda que a taxa Selic ela impacta diretamente no seu bolso, ela impacta diretamente no seu consumo. E quando as pessoas começam a consumir menos, desacelera a economia e a inflação começa a entrar nos trilhos. Então é para isso que a Selic serve. Tem outras funções, captar dinheiro de fora. Com o Brasil pagando 15% ao ano, muito gringo vai olhar para cá e falar, porra, vou mandar 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões de reais para lá. Faz sentido, está pagando muito, então vou mandar a grana. Então essa é uma das funções da taxa Selic. Se a gente traz isso para números reais, a taxa Selic ela está assim porque ela precisa controlar a inflação. Se você tem uma economia muito acelerada, a inflação começa a subir, o preço das coisas começa a ficar mais cara. Então a taxa Selic serve para isso. Você sobe a Selic e ela controla a economia. E por que a gente tem uma inflação tão alta? A Selic já está nas alturas, já está mexendo na taxa de juros. Só que existem outros fatores que não estão ajudando a contribuir essa Selic, que é o governo está gastando demais, está imprimindo muito dinheiro. Ninguém quer colocar o dinheiro no Brasil porque está com medo do governo não conseguir pagar as contas. Então você precisa entender que só a Selic não serve para controlar a economia. Precisa ter uma responsabilidade fiscal. O Lula precisa parar de gastar. O governo precisa ser mais enxuto, precisa gastar menos. A conta pública está muito alta. E se só ficar aumentando a taxa Selic, a dívida vai ficar cada vez maior e o governo vai continuar pagando mais caro para receber dinheiro. Então o que você precisa entender é que a taxa Selic não vai salvar o país. E aí está num grande problema. Se a gente não tiver uma eleição de um governo de direita em 2026, as coisas vão andar por água abaixo. Por quê? O mercado precifica um governo de esquerda como um governo gastão, sem responsabilidade fiscal, sem controle sobre a dívida pública. Já o mercado precifica um governo de direita com mais responsabilidade fiscal, com mais controle sobre as dívidas e mais controle sobre a economia. Então, o que acontece? Se a gente esperar até 2026, a gente vai continuar vendo uma taxa Selic perto de 15, de 14. Não acredito que vá subir mais do que isso, já está num cenário caótico, 15%. Porém, se em 26 não tiver uma eleição favorável, a gente está falando que essa taxa Selic pode vir a subir e aí o Brasil pode entrar em problemas muito maiores. Trazendo para números, a gente está falando que a inflação de hoje, acumulada dos últimos 12 meses, foi de 5,32%. O que isso significa? Se em um ano você deixou 100 mil reais parado na sua conta, o seu poder de compra diminuiu 5 mil reais 320. Ou seja, você perdeu mais de 5 mil reais só por deixar seu dinheiro parado. A inflação acabou com o seu poder de compra. 5% ao ano. Isso é muita coisa. Cada 100 mil reais que você tem parado, você perde 5 mil todo ano na sua conta. Então, esse é o grande problema da inflação. E se você pega os dados aqui passados, se você vem aqui e você vê os dados de 2005, a inflação naquela época estava em 5,69%.
Então a gente está falando de um cenário que lá em 2005 a gente estava com o Brasil bem ruim e a gente conseguiu voltar para esse mesmo cenário hoje. Em 20 anos de história a gente voltou para o mesmo cenário que antes, a mesma inflação. O governo não conseguiu controlar as coisas e ainda continua com a mesma inflação de 2005. E agora, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil precisa mudar. E agora, uma coisa que eles estão fazendo tentou mudar a meta da inflação de 4,5% para 3%, ou seja, o país tem uma meta de 3% ao ano de inflação, mas não está conseguindo bater. A meta já está em 3 e a gente já está em 5,35. Ou seja, e a gente já está em 5,32. As coisas não estão andando e não estão funcionando. E aí, como que isso pode te impactar? Como que isso vai atrapalhar a sua vida? Tudo que você vai fazer agora começa a ficar mais difícil. Tudo que você vai fazer começa a ficar mais caro. Um exemplo é a reduflação. Você está vendo aí na tela agora, os alimentos eles começam a diminuir de tamanho. Por quê? Eu não consigo subir o preço mais do alimento, já está muito caro. Então o que eu faço? Eu começo a diminuir o tamanho dos alimentos, eles começam a ficar menores. Cada vez mais eu vou entregando menos para o consumidor. Uma caixa de bis, de 30 bis, eu vou entregar 20 agora, eu vou entregar 15, 10 e vou diminuindo, deixando ele menor para conseguir entregar pelo mesmo preço. E aí eu cobro mais caro por menos quantidade. Então a inflação ela vai muito mais além de preço, ela vai te atacar diretamente no que você consegue comprar, ela vai atacar diretamente também na qualidade, onde você vê também que os ingredientes que antes eram chocolate, agora viram sabor chocolate e você tem um monte de coisa que não é mais aquilo que realmente era. E você começa a ver a inflação impactando na sua saúde, no que você consome no dia a dia. E aí você me pergunta, Bruno, quem mais sofre com isso? Quem é a pessoa que mais vai sofrer com esse tipo de problema? São as pessoas de baixa renda, porque essas pessoas, se ganham um salário mínimo de 1.500 e vai no mercado, o salário vai ser quase inteiro consumido por comida. Agora, uma pessoa que ganha 10, 15, 20 mil, ela vai sentir no bolso? Vai, mas ela ainda vai conseguir sobrar dinheiro para aplicar, para fazer investimento, para conseguir fazer o recurso dela valorizar, o dinheiro dela subir ao longo do tempo. Então, a pessoa que está ganhando um salário mais baixo é a que mais vai sofrer. E, infelizmente, é essa pessoa que geralmente costuma votar em um governo de esquerda. Então, o que você precisa perceber é que quem mais é prejudicado é quem acaba votando no próprio governo. Então, aquela pessoa que mais precisa, que mais cai na falácia do governo de esquerda, é aquela pessoa que mais vai ser impactada. Porque o preço das coisas vão subir, ela vai acabar ganhando menos, ela vai acabar tendo menor poder de compra, não vai conseguir comprar mais e ela vai ficar estagnada no mesmo lugar, porque ela não vai conseguir guardar dinheiro para investir, para poupar e ter uma vida mais digna. Tá, mas e agora? Como que você faz para ganhar dinheiro com isso? Como que você faz para se proteger dessa inflação e da taxa Selic nas alturas? A melhor maneira de você se proteger da inflação é investindo em títulos atrelados à inflação. Você compra títulos que vão te atrelar à inflação e vão sempre render acima deles. Imagina que a inflação está em 7% ao ano. Você compra um tesouro IPCA. É um título que vai te render IPCA, que é a inflação, 7%, mais 8, mais 7, mais 6, e você sempre vai ter inflação mais 8% ao ano, inflação mais 6% ao ano. Essa é uma das maneiras. Agora, uma maneira boa de você comprar é uma maneira boa de se investir e que eu prefiro essa maneira é você investir através de negócios, comprar empresas, bons negócios. Por quê? Essas empresas elas conseguem repassar o preço das coisas para o consumidor. Então, se essa empresa está sofrendo com a inflação, ela não vai diminuir a margem de lucro dela. O que ela vai fazer? Ela vai repassar os preços para o seu consumidor. Então, compre boas empresas, negócios bons que estão descontados e que valem a pena. Dessa maneira, você consegue se proteger da inflação também, porque o preço das ações tendem a valorizar a longo prazo, corrigindo pela inflação. E os lucros que essas empresas têm sempre vão ser acima da inflação, se for uma empresa bem gerida. E se você precisa de ajuda para aprender a investir, no primeiro link da descrição tem um link do nosso treinamento, onde eu te ensino a metodologia que eu utilizo para investir o meu dinheiro e mais de quase 70 milhões de reais sob a minha assessoria. É uma estratégia que eu utilizo e aplico com boa parte dos meus clientes. Primeiro link aqui da descrição, eu te ensino no nosso treinamento investimentos inteligentes e você pode clicar no segundo link aqui da descrição para ter acesso a um assessor da minha confiança, uma pessoa da minha equipe que vai te auxiliar, sem conflito de interesse, sem precisar ficar batendo meta de comissão, uma pessoa que realmente está ali para te auxiliar nos investimentos e te ajudar a tomar boas decisões. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e comenta o que você achou. Fica com Deus, meu nome é Bruno Rabelo e até o próximo vídeo.